Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? A Alice já está aqui, Profeta Dani já está aqui. Meninas, estão conseguindo me ouvir bem? Ok. A imagem, o som, tá tudo legal aí? Paz e graça, Alice. Ok, sim. Que ótimo. Vou esperar só 3 minutinhos. Agora é 20h07. Nós vamos iniciar às 20h10. Tivemos aí alguns minutinhos de atraso, mas daqui 3 minutos nós iniciamos a nossa live. Vamos esperar as meninas entrar, o pessoal entrar. Yampi está aqui. É a apóstola Vívia? Paz e graça. A apóstola Vivian está aqui pela página da nossa Yampi, da nossa igreja. Irmã Antônia entrou. Paz e graça, dona Antônia. Envia aviãozinho aí, pessoal, para a mulherada. Convide suas amigas para assistir essa live, que vai ser muito especial. Eu tô enviando alguns aviãozinhos aqui, fazendo alguns convites também. Vamos lá. Bom, gente, boa noite, paz e graça. Nós vamos iniciar agora a nossa segunda live de uma série que se chama Mães Notáveis. A minha irmã acabou de entrar. É uma série que se chama Mães Notáveis. E nessa segunda live nós vamos falar sobre autismo. Descobri que o meu filho tem autismo, e agora? O que fazer? Então, para conversar com a gente nesta noite, eu quero chamar a Dani Mello, vou chamar ela aqui. Enviar o convite.
Dani? Cadê a Dani? Ê! Olá, Boa noite, noite, paz e graça, paz e graça, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Que bom. Dani, essa é a nossa segunda live dessa série Mães Notáveis e nós vamos falar hoje de um assunto para alguns muito polêmico, para outros já tão natural, né? Como para você. Sim, E vamos falar do autismo. Gente, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com você nessa noite. Um assunto que antes pouco se ouvia falar, mas agora temos visto aí falar muito sobre o assunto, muitos estudos, muitos casos, e eu quero começar aí esse bate-papo, porque a gente tem muitas perguntas a fazer e muita coisa para aprender. Tudo bem? E aí, gente, a conexão da Dani aqui não tá legal. Caiu. Vou chamar de novo. Vou chamar ela novamente. Vamos lá. oiê, voltei. Ufa! Será que é a minha conexão? Será que é a minha? É sim, é a sua. Tá, se por acaso cair de novo, eu vou mudar de lugar. Talvez Tá seja bom, por conta do final, tá bom? tá bom. Dani, você conseguiu ouvir alguma coisa do que eu falei? Eu ouvi até a parte que você falou que antes não era tão falado como hoje. Ponto. Exatamente. Um assunto que antes era pouco falado, mas hoje nós vemos muitos estudos, muitos casos, muita gente falando sobre, até mesmo, né, famosos, como a gente tem aí o Marcos Mion, que fala muito sobre isso. Sim. E é muito importante que tenha pessoas aí, figuras públicas, para falar sobre, para desmistificar também muita coisa. Então, tenho certeza que você tem muito para nos ensinar. E eu quero que você comece se apresentando aí para o pessoal que está assistindo. Amém. Boa noite, pessoal. Um prazer, uma honra estar participando dessa live aqui, desse canal da Pastora Michele Femininas, e falar de um assunto que faz parte da minha vida, da minha rotina, que é meu filho, que está dentro do espectro autista, né? Uma escola que eu tenho vivido há alguns anos, e o objetivo que eu sempre tive é conscientizar as pessoas que estão à minha volta, para que o meu filho tenha uma vida um pouquinho melhor e a nossa família também, né? Então, a oportunidade de estar participando de uma live, falando desse assunto, para mim é muito importante mesmo. Agradeço a cada um que entrou, né? Que eu sei que é um assunto que talvez não faça parte da sua casa, da sua vida em si, mas eu tenho certeza que você conhece alguém, além de mim, alguma pessoa que tenha um filho, tenha um irmão, tenha algum conhecido, e sempre ser informado, conhecer um pouco, o mínimo que seja, sempre vai ajudar. Então, eu quero agradecer a cada um que se dispôs a estar aqui. Espero que você fique até o final, né, para que de alguma forma nós possamos aqui trocar um pouquinho de ideia e que seja o mínimo do que eu vivo que eu possa passar para você e você consiga aí ajudar outras famílias, enfim. Uau, já vi que nós vamos aprender muito. Dani, vamos lá, vamos começar, né? Como diz do início. Como foi a sua gestação? Como foi esse período de gestação? Conta pra gente. Tá. Bom, vou contar desde quando eu pensei em gerar, né? Eu sempre tive o Ok. sonho de ter um filho, uma filha, sempre desejei demais. Eu sempre sonhei com isso,
antes de conhecer Jesus, antes de conhecer meu marido. Era uma coisa que eu desejava muito. E aí nós planejamos isso depois de 4 anos de casados. Nós casamos em 2009. E aí nós planejamos isso. E aí em 2011, 2012, eu fui atrás de médico, vamos engravidar, ok. E eu tive uma primeira gestação, onde eu tive um aborto espontâneo. E aquilo mexeu bastante comigo, assim, né? A gente sabe que depois que você passa por isso, você sabe que é muito normal, que acontecem com muitas mulheres, mas é uma dor terrível. E aí, beleza, passou um tempo, a médica me liberou e eu engravidei de novo, porque eu tinha o propósito, eu já tinha dado start, vamos engravidar, então já fazia parte dos meus planos de muito tempo. E aí eu engravidei, guardei um pouquinho de segredo até passar os 3 primeiros meses e foi uma gestação maravilhosa. Eu não senti nada de ruim de uma gestação, nenhuma azia, nenhum nada. E aí descobri que era um menino, a gente já tinha o plano de chamar Miguel mesmo, que é um nome que a gente já tinha decidido há muitos anos antes. E aí veio o Miguel. Miguel nasceu no dia 29 de maio de 2013 e eu tive o Miguel na maternidade que eu sonhei, Deus preparou tudo. Miguel nasceu uma coisa linda. Eu falava que quando ele era bebezinho, ele era bebê de capinha de Pampers, da embalagem. Mas ele era um bebê, gente. Eu acho meu filho lindo, mas bebezinho, gordinho, fofinho, naquela fase bem gostosa, ele era um sucesso, assim. Lindo, lindo mesmo, super saudável sempre. E eu apaixonada, apaixonada, assim. Eu falo que a gente só conhece o amor de Deus de uma certa forma, entendendo o sacrifício do Filho, Jesus, quando você se torna mãe, pai, que seja, porque é um amor, né? E aí veio o Miguel, lindo, lindo, maravilhoso, filho único, nós aqui. Aí, quando ele tinha 1 ano e 3 meses, eu virei para o Maurício e falei: vamos colocar ele na escolinha, porque essa criança fica em casa, né? E tá aqui, e sem saber, eu já oferecia tela para ele, né? Eu já deixava ele ver desenho, colocava Cristãozinho, Aline Barros, Gente do Trono, todas as coisas possíveis, e já oferecia tela. E é uma coisa que a gente sabe que não é muito legal, mas eu só tinha ele e aquela rotina de ficar em casa com o bebê. No final, eu acredito que foi o Espírito Santo que me despertou a colocar ele na escola, com 1 ano e 3 meses. E a escola aceitou ele no mês de setembro. Tipo assim, um mês nada a ver com matrícula, início de aula, nem nada. Ele não andava ainda, né? Mas 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Mas a escola aceitou, que era um berçário. Com 1 ano e 4 meses, o Miguel estava andando, comendo sozinho. A escola fez um estímulo maravilhoso. Não sabia de nada, eu não sabia de nada. Mas dentro de mim, eu falo para todas as mães, lá dentro a gente sabe que tem alguma coisa diferente. Mesmo sendo filho único, não tendo uma criança na família, porque ele é o primeiro dos netos da minha mãe, por exemplo, não tendo uma pessoa tão perto da família para comparar, eu via que tinha alguma coisa que, tipo, o nosso Miguel é diferente, mas deve ser o jeito dele, né? Essa frase que todo mundo fala. E aí na escola ele deu uma desenvolvida, aí como era setembro, chegou no final do ano, férias da escola, quando o Miguel voltou, em janeiro, a pediatra do Miguel já tinha me sinalizado que gostaria que eu lesse sobre a síndrome de Asperger, que é a síndrome de Asperger é o autismo leve. É que antigamente nós usávamos esse nome porque Hans Asperger, que é um alemão, e tem um outro cientista que estudou o autismo no século passado, retrasado, não lembro exatamente, ficou o nome, e o autismo leve tinha o nome dele, Asperger. Até hoje a gente fala Asperger, mas é autismo leve. Ela pediu para eu ler Certo. sobre.
quando ela falou para eu ler sobre, aí já me deu um alerta bem forte no coração mesmo. Ela pediu para eu ler, eu já comecei a investigar. Já levei um otorrino, porque assim, existe alguns primeiros exames que eles pedem para que nós possamos fazer, para ver se é alguma coisa física, né? Certo. Só que o autismo não é uma doença. Então, o diagnóstico, ele é clínico. Fizemos esses primeiros exames, perfeito, tudo maravilhoso. Até eu achar uma neuropediatra especializada. O Miguel já tinha 2 aninhos e pouco, 2 aninhos e alguns meses. E aí eu achei uma médica que, assim, 5 minutos de conversa comigo, o Miguel andando na sala, ela já me deu um diagnóstico. E aí realmente veio o diagnóstico do TEA, que é a abreviação do transtorno de espectro autista. Aí ela me deu um Uhum. papelzinho com o diagnóstico, com um CID específico. Falou assim: você tem uma mente brilhante nas mãos. E eu saí daquele consultório, eu e Miguel, porque o Maurício trabalhava à noite, então eu marquei uma consulta bem cedinho. Eu falei: não, eu vou levar ele e pode ficar dormindo, porque no fundo eu só queria ouvir que não era nada. Então eu falei: fica tranquilo, não é nada, eu vou lá. E aí eu saí daquele consultório com aquele papel, olhando para uma criança, sem saber o que fazer. E ali caiu o chão mesmo, porque é muito difícil você ouvir isso e você falar: mas o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Porque quando a gente não vive, e há 7 anos atrás, que o Miguel tem 9 anos hoje, era muito menos falado, né? Quando Sim. falou autista, eu pensei numa criança que fica se balançando e só. Eu não tinha referência nenhuma, eu não sabia o que era, o que tinha que fazer, o que podia, não sabia nada. E aí veio esse diagnóstico, e aí começou uma batalha que cada família que recebe um laudo sabe como que é. Ô, Dani, Hum. ele tinha 2 anos, você disse, né? 2 anos e Hoje em 5 dia, meses. há 2 anos e meio. É. É, eu já tive alunos autistas, inclusive no último SEI que eu trabalhava, eu tinha um autista. E eu sei que agora eles conseguem detectar muito cedo, né? O que que Desde bebê, assim. sim, hoje em dia, por conta dessa pressão que a sociedade, eu acredito que a sociedade autista, né, fez, existe um número maior de especialistas, um pouco mais de pessoas atentas, porque os pediatras, Hum, eles não costumam, eles não dão diagnóstico. Normalmente, quem dá o diagnóstico é o neuropediatra e o psiquiatra. O pediatra é o primeiro médico de qualquer criança. E deveria ser o médico que alerta a família, porque ele faz os testes de reflexo, ele acompanha essa criança. Por ser um médico e tendo um certo conhecimento, deveria ser o primeiro a falar naqueles primeiros, né? Tipo assim, o Miguel com 1 ano e pouquinho, ele já poderia ter me dito, porque, por exemplo, essa médica também poderia ter me dito, só que a minha médica ainda foi super precoce. Eu conheço famílias que a mãe fala: ai, doutor, tem algo errado, porque ele não quer ficar perto de ninguém, ele não segura algumas coisas, dependendo da textura. A mãe sabe, e o médico ou não fala, que é o principal, né? A comunicação. Não fala, não sim. me olha. O médico fala: não, é o jeito dele. Vamos esperar até os 3 anos? Isso É era exatamente comum. aí que eu queria chegar. Para mim, que sou professora, a gente escuta muito isso na escola. Você conversa com os responsáveis e aí eles falam: não, mas o médico falou que não é nada, que é coisa da minha cabeça, que eu tô ficando doida. Então, assim, É, falta muita preparação, né? muita.
É assim, Brasil ainda tem uma diferença bem grande, né? Assim, conversando com outras mães, nós sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, o pediatra ele é obrigado até 1 ano e meio da criança. Se ele não sinalizar algo para a família, ele tem o CRM dele, que eu não sei como que chama, caçado. Então, existe uma Uau. pressão maior. Aqui no Brasil, demorou um pouco para isso acontecer no sentido dessa pressão. Existe uma pressão hoje, mas, por exemplo, uma Hum. mãe que não tem um convênio, não tem um médico que te atende durante 1 hora numa consulta e passa num posto de saúde que é tipo, olhou na cara, pesou, ouviu o coração, vai embora, ele nunca vai vir pagar. Exatamente. Então, assim, o problema nosso maior é esse, né? Então, ter um filho dentro do diagnóstico ou qualquer outra deficiência e não ter condição financeira limita muito, limita, assim, absurdamente a condição dessa família e dessa criança no desenvolvimento. Então, desde esse diagnóstico, para você ter uma ideia, né? E aí, bom, a maioria acontece, mesmo sendo de convênio ou o que for, não tem uma preparação tão grande. Tem melhorado, graças a Deus, tem melhorado. Então, assim, por exemplo, eu recebo muitas ligações, mensagens, né, na verdade, várias Uhum. pessoas. Quando a pessoa não fala comigo há muito tempo, eu vejo na rede social, teve neném, nanana, passou um tempinho, me chama, oi Dani, tudo bem? Eu já sei o que é. Aí a pessoa já começa, olha, eu tô achando que tem algo. Aí eu já dou o caminho do médico certo, né? Falo, ó, você vai Entendi. ter que tentar levantar um valor para ir numa consulta com esse médico, que normalmente é particular. Se for convênio, eu consigo direcionar também, porque eu faço parte de todos os grupos possíveis de autismo de São Paulo, ABC, até do interior eu tô. E aí as Que mães ótimo. se ajudam muito, né? Então, por exemplo, uma outra mãe que me ajudou no começo, o filho dela é mais velho, então assim, o que eu estava passando naquele momento, ela já havia passado. Então ela me deu um suporte. Então existe uma rede de apoio dentro das mães especiais, né? Porque dentro da sua casa, da sua família, da sua parentela, ciclo de amigos, normalmente não existe. Então é uma luta muito grande, mas esse é o detalhe. Se o médico, se você, mãe, suspeita, né? Porque é difícil quando a mãe não tem essa atitude, é difícil você, como professora, ou eu, como amiga, sinalizar a mãe e a mãe aceitar. Normalmente, Exatamente. a mãe ela entra num processo de negação, né? Que a gente fala. Uhum. Porque o que eu falo que eu já vivi e que eu vi de muitas mães. Nós sabemos, mas nós não queremos. Então você fica assim, tipo, nem vem me falar isso porque tá tudo bem. E às vezes é mãe que já tem outro filho. Então a gente sabe que a mãe sabe que existe algo, mas ela vai fugindo o quanto ela puder para que a vida dela continue sendo normal dentro da sociedade. Mas se a mãe aceita algum conselho, a gente consegue direcionar alguns especialistas, né, que eu já conheço, ou essas mães, mesmo tipo assim, eu não estou na sua região, eu estou aqui na Zona Leste, divisa com a ABC, então aqui eu conheço, eu tenho os nomes e tudo mais, mas eu tenho grupos de mães da Zona Sul. E aí eu posso chegar Legal. lá e falar, ô mãe, olha, tem uma amiga que está com suspeita, não tem convênio, tem algum médico mais em conta que alguma de vocês passou? E aí, tanto positivo quanto negativo, a gente consegue ajudar. Então, essa rede de apoio é sempre dentro das mães, né? Mas quando a mãe não procura ajuda, quando a mãe não fala nada, quando vai passando o tempo, essa criança vai perdendo tempo e a família vai sofrendo de uma outra forma, né? É que é tanta Sim. coisa para falar que a gente acaba de uma É, coisa vai puxando outra. Mas deixa eu vai te no perguntar foco uma aí. coisa.
Quando você recebeu o diagnóstico, qual foi a primeira coisa que você fez? Qual foi a primeira Chorei. atitude que você teve? Depois que eu peguei o bebê conforto, deixa eu ver, ele tinha 2 anos, não, ele era colinho já. Fui pro carro, pus ele no bebê conforto e chorei muito até conseguir sair dirigindo. Porque você não sabe o que que é isso, né? Você fala, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que nós costumamos falar entre as mães, né? Que a gente vive um luto. Porque, assim, toda mulher sabe que quando você engravida, você fica pensando, né? O que que vai ser? O que que meu filho vai fazer? Nossa, quando ele casar, não, ele vai estudar, eu quero que ele faça um intercâmbio, sei lá. Você faz uns projetos na sua cabeça. Sim. Quando você, Uhum. quando você sabe o sexo, aí você direciona melhor. E aí, quando você tem esse diagnóstico, você tem que pegar todo esse projeto e enterrar ele. Então, você passa pelo processo de luto. Porque, e agora? O que que eu vou fazer? Então, você não pode mais ter um projeto. Você tem que, a partir daquele momento, eu super respeito o luto. E cada um tem um tempo. Cada um Sim. passa por um. Passa por isso. Eu acredito que hoje é mais fácil passar, porque de uma forma ou de outra alguém acaba tentando te ajudar. Eu já tive pessoas que falou, Dani, posso passar o contato de uma amiga? Pode, aí a gente tenta falar, ajudar no possível, né? Não pode invadir, mas o que a pessoa pergunta ou o que ela pede de ajuda, uma disponibilidade. As mães normalmente são muito disponíveis para ajudar, muito. E aí você passa por esse período de luto e depois aí você fala, e agora o que eu vou fazer? E aí você conta com a ajuda ou do marido, ou de alguém da família, ou vai sozinha mesmo. E aí você vai atrás. E aí você começa a ver o que, que precisa fazer, onde precisa fazer, como precisa fazer, e vai tentando ajudar esse filho. E essa dedicação que toda mãe tem pelo filho é assim, eu não sei quantas vezes maior, porque inconscientemente a gente tenta proteger mais, entendeu? Você fica numa defensiva o tempo todo. Primeiro que você Uma precisa ter. super proteção, né? É, é uma coisa tão inconsciente e é assim, passou um luto e você tem que passar pela aceitação, porque aí eu vou ter que chegar para todas as minhas amigas, para a escola, para todos os meus familiares, para todo mundo na igreja e explicar por que esse comportamento. Ele está dentro do espectro autista, meu filho tem autismo, e a partir daí você vai lidar com caras, bocas e não ver É mais, fácil. não se relacionar mais, seu filho não participar de certas coisas, e assim vai. E aí, com o tempo, você se vê, você, seu filho, e o marido, que muitas vezes vai embora, né? Há muito tempo atrás eu vi uma pesquisa que fala que cerca de 84% dos maridos dos pais de crianças especiais vão embora e deixam a mãe com a criança. É realidade. Então, normalmente, assim, Meu falam mãe Deus. solo agora, né? Tanto que nos grupos de mães a gente tem que tomar super cuidado para citar algo colocando assim, chama o pai, fala para o pai junto. E aí começa a vir frases, eu prefiro que ele não faça parte, ele nunca participou, agora que não vai mesmo. E aí começa. Então, existem algumas avós que são uma bênção, que ajudam, que até cuidam da criança para essa mãe trabalhar, mas tem situações assim desesperadoras, né? Mas é isso. E aí aceitou, aí vai atrás do que fazer. E aí começa outra luta, porque não é barato, especialistas, tanto quanto pediatras, desde o primeiro médico, quanto especialistas de terapia, quanto neuropediatra, especializado que consiga te direcionar corretamente
e ajudar nessa linha do tempo com essa criança, ainda assim é difícil e gratuitamente não tem de qualidade, só pagando, É entendeu? difícil. É muito difícil. Ô Dani, quando você chegou em casa com o diagnóstico e conversou com o profeta Maurício, como foi? Então, o profeta Maurício, que acabou de entrar aí Sim, tô também, vendo. ele, como a maioria dos homens, eles não aceitam. Acho que para o homem é uma questão ainda um pouco mais. Existe uma resistência de dizer que tem um filho especial, acho. Assim, né, uma curiosidade que talvez vocês não saibam. A cada 5 crianças que nascem nascidas e têm o diagnóstico de autismo, 4 são meninos. Por isso que fala que a cor do autismo é azul e chama de anjo azul, etc. Então, assim, Não sabia. imagina para um homem, ele tem um filho homem, né? Que eu acho que para eles tem um peso diferente, não sei. E aí ele tem que assumir que aquele menino ele tem uma condição especial, que assim, a gente não sabe direito o que é, o que fazer. Aí você vai lá e fala, olha, o nosso filho está dentro do espectro autista, e agora? Então, assim, o que eu lembro, porque é muito difícil, foi muito sofrido para mim, porque o Miguel foi muito desejado, como eu contei no início, aquele bebê maravilhoso, lindo. Nossa, eu fui em 3 agências com ele, porque a galera que nos via no shopping entregava papel, cartão para a gente levar o Miguel para fazer foto, sabe assim? Aí você Aham. vira e fala, não sei, você não sabe dizer direito o que vai acontecer. Então, eles têm essa resistência. O Maurício teve essa resistência também. Demorou mais. Então, assim, eu, como qualquer outra pessoa, quando tem o diagnóstico, a gente fala que a mãe que tem o diagnóstico do autismo, ela pode ter um mestrado de estudo. A partir do diagnóstico, ela estuda o que ela estudou a vida dela inteira. Então eu comecei Muda a tudo, ler, né, Dani? comecei a estudar, comecei a ver vídeo, comecei a procurar série. E ele falava, para com isso, né? Então, assim, demorou. E aí, com uma sabedoria que Deus mesmo deu, eu fui inserindo ele. E essa minha amiga que tem um filho autista mais velho, é uma pastora de Mogi das Cruzes. E graças a Deus, uma mulher de Deus abençoada. O marido dela, o pastor também, Rodrigo, a Marcela de Mogi das Cruzes e o pastor Rodrigo. Ele foi o primeiro a conversar com o Maurício e deu uma despertada ali no Maurício. Então, assim, foi um pai também que vivia a nossa realidade, que conseguiu, né? E essa é a questão, quando você não tem uma pessoa que seja sua rede de apoio, aí você fica na negação, não quer aceitar aquilo. E a maioria dos homens demora muito mais. Pode perguntar para qualquer família. Né? A gente falou aqui daquele rapaz famoso que fala, ele é uma exceção Marcos Mion. absurda. É uma exceção absurda de homem que se envolve na causa. Tanto que tudo que você for ver sobre o autismo foi uma mulher que encabeçou e é mãe de autista. A Lei Berenice Piana, projetos de clínica escola do autismo, qualquer outra coisa foi uma mãe, mulher de autista, mãe de autista, entendeu? É isso. Foi Entendi. assim, foi assim. A pastora Mariluce escreveu aqui que ela conhece um casal que aconteceu exatamente isso que você disse. Houve a separação porque o pai não aceitou o diagnóstico. É, além de não aceitar o diagnóstico, existe uma coisa que é bem complicada, como eu disse para vocês. É uma coisa tão. é, a mãe, ela protege essa criança de uma forma diferente, né? A gente fala que quando você vira mãe, você vira leoa. A mãe de autista, eu não sei, ela vira, sei lá, é muito
pior. E esse pai, ele tem que aguentar uma coisa dupla aí, aceitar o diagnóstico e ver que a mãe se dedica à criança e ponto. Então, assim, é um trabalho que, assim, a família especial, independente do diagnóstico, ela precisa de ajuda. Ajuda a gente, porque o que, que a gente faz? A gente faz tudo para o nosso filho e a gente fica. Nós vamos ficando. Uhum. Só que Sim. terapia é para todos, mas é aquela coisa que eu falei para vocês. Às vezes é tão difícil você conseguir para a criança. Imagina para você, você vai deixar de fazer para ele e para você? Quem que cuida dessa mãe? Quem cuida desse pai? Não Exatamente. tem, não existe esse, né? Porque assim, é o diagnóstico, é a questão de lidar com todo o comportamento dessa criança, e aí são várias coisas que acontecem dentro de uma rotina de casa. Eu não sei se vocês estavam ouvindo o Miguel chorar. Então, por exemplo, ele chora porque ele está com sono. E aí ele quer que você fique do lado dele sentado, tem que abraçar, não pode tomar banho, não pode comer, porque se você fizer isso, pior, ele entra em crise. Uma crise dura 1h30, 2, 3 horas. Então você fala, gente, vou ficar aqui parada, imóvel, até passar isso, para depois fazer o que eu quero. Então, assim, aí você vai dormir, amanhã você acorda ou você acorda de madrugada, como eles têm distúrbio de sono, tem mãe que dorme pouco, a criança tem tanta coisa, assim, tem que fazer umas 10 lives pra gente ir falando. Vambora. É muita coisa. Então, assim, tem tanta coisa. E essa família, esse pai e essa mãe, eles têm que continuar como casal, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, aí tem que lidar com caras e bocas, algumas frases não muito legais, alguns questionamentos, algumas acusações de que a culpa é sua porque você mima demais essa criança, mas ninguém vem saber exatamente como que é. Então, assim, o lado bonito todo mundo vê. Até o Marcos Mion mesmo fala, né? Ele não pode mostrar uma crise do filho dele, ele mostra os momentos legais. Mas os Exatamente. momentos difíceis de crise ou qualquer coisa do tipo, ninguém vê. Eu tenho algumas amigas que já presenciaram crises no Miguel. A pessoa fica parada, não sabe o que fazer. E ela pergunta: o que, que eu posso fazer? Nada, fica tranquila. Só que demora 1h30, 2 horas. Então, assim, quando uma pessoa tem a oportunidade de viver isso com uma mãe e um pai, aí ela muda totalmente o conceito. Mas até lá, são várias coisas. Inclusive, agora, quando eu estava vindo, eu estava no trem, eu estava vendo o Instagram e eu sigo um monte de perfil de mãe, de autista. Tem a minha página também do Instagram, que é Projeto Estimular. Podem seguir lá, por favor. E tinha um vídeo de uma mãe com uma menininha autista e ela entrou em crise porque era sábado e ela tem rotina. Todo dia ela vai para a escola de manhã. No sábado não tem escola. Só que como que você explica? Ela Exatamente. chorou, puxava para ir para o carro, porque queria ir para a escola. Ela ficou em crise 3 horas, chorando, chorando, mordendo, puxando a mãe. Aí a mãe, ela cortou, claro, ela falou: eu choro junto, porque o estresse é absurdo. E tem várias postagens que fala que uma mãe de autista ela sofre um estresse igual a um soldado em guerra. Meu Então, assim, Deus. não é exagero, não é. Não é. O negócio tem dia, gente, que não é fácil. Junta uma TPM sua, uma dor de cabeça com uma situação dessa, você fica desesperada. E aí, às vezes, o pai não aguenta, o homem não aguenta, porque mãe é de um jeito com o filho e pai é de outro. E aí ele acha melhor sair de cena. Muitas vezes acontece essa separação, infelizmente, porque para a criança é muito importante
a participação do pai, né? O Miguel é apaixonado no pai dele, apaixonado no pai dele. E todo mundo sabe que a gente obedece mais o pai por causa do timbre de voz, sei lá o quê. Qualquer criança, típica ou atípica. A gente fala, vou falar para o seu pai, já dá aquela, né? O Miguel é a mesma coisa, só que ele é apaixonado no pai dele. Então, é muito triste quando esse pai toma essa atitude, né? E a mãe sobrecarrega um pouquinho mais. Mas acho que o mais disso tudo que eu falei, o que mais me mexe comigo é a questão do cuidar dessa família, né? Aqueles que se dispuserem a Sim. cuidar dessa família de verdade, que o Senhor levante, porque é necessário. É um desgaste físico e mental muito grande, né? Muito grande, muito grande. Você cuida e não é cuidado. O tempo todo. O tempo, 24 horas por dia, literalmente. 7 dias por semana. Mãe já é mãe o tempo todo. Então, só que aí você tem uma carga, sei lá, triplicada com isso, entendeu? Entendi. O Dani, a Fran escreveu aqui, você é uma grande mãe. Ah, Fran Franciele, Santos. sua linda. Tem uma mensagem aqui para você, ó. Boa noite, Dani. Estou na investigação. Minha filha tem 3 anos e 8 meses e está com atraso na fala. Estou nas terapias. Sim. Assim, ó, o que tem sido legal é que alguns médicos, antes de fecharem o diagnóstico, estão encaminhando para terapia. Terapia não faz mal para nenhuma pessoa. Então, assim, até ela está investigando, né? Porque existe mesmo essas investigações, como eu falei, às vezes fazem alguns exames. Por exemplo, o autista, ele não atende a comandos. Às vezes você chama até pelo nome, ele não te olha. Então, Sim, confunde muito com surdez, por exemplo. Aí tem que fazer um exame que chama Bera. Tá, aí faz o eletrocefalograma para dar uma olhadinha, aí faz uma tomo. Esses exames, esse processo, e o médico, como o diagnóstico é clínico, às vezes ele pede para ver de novo a criança. Mas quando ele indica a terapia, ele está sendo muito sábio. Porque se a criança estiver com alguma questão ou não, a terapia só vai ajudar. Só vai ajudar. entendi. E normalmente eles indicam a fono, por conta da questão da fala, o psicólogo, por conta da questão comportamental, e a terapia ocupacional, dependendo aí da situação da criança. Mas fono e psicólogo, com certeza. Existe só uma questão. O psicólogo ele tem que ser um psicólogo especializado, e normalmente é o ABA, que é uma sigla em inglês, que é uma análise de comportamento, né? É uma ciência. E esse psicólogo não é igual o psicólogo que a gente pega no livrinho do convênio e vai lá. Porque o psicólogo que se forma em psicologia não consegue dar suporte para as crianças que estão dentro do espectro autista. Tem que ser ABA, porque vai tratar o Entendi. comportamento. Tem que ser ABA. E aí, a fono, ela tem que ter um pouquinho de base nessa questão de aba ou vivência com pessoas dentro do espectro, senão ela também não vai conseguir alcançar nada. E a terapia Certo. ocupacional também tem que ser a terapia ocupacional com integração sensorial, porque eles têm uma desorganização sensorial muito grande. Então, assim, se o médico encaminhou para alguma terapia, ótimo. Aí a mãe já vai avaliar também os ganhos que essa criança está tendo, né? E eu, por exemplo, Michele, eu fui nessa primeira médica que me deu o diagnóstico, eu saí de lá, eu sabia já, mas mesmo assim eu fui mais uma, de novo, para tipo assim, fui outra. Vamos lá, vamos confirmar esse diagnóstico. Aí eu confirmei o diagnóstico, ok. Então eu indico, se você não sabe que é um médico especializado, procurar um que seja. Se precisar de alguma ajuda, pode me Certo. chamar. Se você tiver em alguma região, eu direciono algum grupo, mesmo que eu demore para responder. Eu respondo. Que eu tenho eu trabalho e tudo mais, então, mas eu respondo.
a gente consegue ajudar. Mas é ótimo que ela esteja na terapia. Ainda bem, glória a Deus que ela está fazendo terapia. E continuando a investigação, fica firme, em nome de Jesus. A gente sempre acha que é uma coisa assim absurda, e depois acalma o coração, as emoções, e o Senhor sustenta e dá força para a gente conseguir lutar por tudo que eles precisam, entendeu? E conta comigo, se precisar, só me chamar. É isso aí, gente. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu falei no início da live, nós pouco ouvíamos falar sobre autismo. E nós tivemos, há algum tempo atrás, lá na igreja, você sabe disso, nós tivemos uma palestra sobre autismo. E a pessoa que fez a palestra, ela falou de uma estatística. E eu estava lendo essa semana, né, e algum tempo atrás também, isso é muito comum, você que vai ler sobre autismo, você encontra essa estatística, que se você não tem um filho que é autista, os seus netos serão ou os seus bisnetos serão. Agora se fala muito sobre essa estatística, sobre isso. Por que você acha que antes nós não ouvíamos falar sobre? Será que era falta de informação? Era falta de estudo? Ou o que você acha que pode ter mudado para ter esse crescimento tão absurdo? Então, é uma junção de coisas. Tanto os profissionais começaram a se especializar um pouco nisso, quanto a sociedade começou a ouvir um pouco mais sobre, e apareceram mais crianças dentro do espectro. Para você ter uma ideia, tem muitos adultos tendo diagnóstico hoje. Porque tem Sim, gente que é autista e não sabe. não sabia. Né? Não sabe que é. Eles é uma pessoa mais reservada, é aquela pessoa mais quietona, tem um amigo, não fala muito, é introvertido, é explosivo, tem várias linhas aí. Aí a pessoa descobre que ela está dentro do espectro hoje. Então juntou muita coisa. Não dá para falar assim, foi porque aumentou o número de crianças. Então, assim, tanto os profissionais quanto a comunicação sobre o assunto, quanto mais crianças estão nascendo dentro do espectro, sim. Porque todo mundo hoje conhece alguém que tem um filho que está dentro do espectro. E Sim. fala mesmo, ó, para você ter uma ideia, quando o Miguel teve o diagnóstico, falava-se que, tipo assim, há 5 anos antes disso, a cada 100 pessoas nascidas, uma era autista. Passou um tempo atrás, eu acho que hoje está a cada 44 nascidas, uma é autista. Uau. Então, por exemplo, você está num culto, tem 100 pessoas, 2 autistas tem ali dentro. Você entende? Então, assim, Uhum. aumentou muito. E o autismo, como eu disse, ele não é uma doença. Então, assim, Sim. a ciência não declara nem da onde vem exatamente e nem a cura. Então, ficou o seguinte: a ciência fala que é genético, né? Mas, por exemplo, eu consegui fazer um exame, que é um sequencial de exoma, que varreu o meu DNA, o do Maurício, da minha mãe, do meu pai, do meu sogro, da minha sogra e do Miguel, para ver da onde vinha o espectro do Miguel. E foi comprovado que o dele não é genético. Foi na formação dele, o Miguel lá na barriga, uma Uhum. célula do Miguel desenvolveu uma proteína que chama BRK2, e essa proteína traz essas questões de comunicação e que se engloba dentro do espectro autista. Só que a ciência declara que é genético. Porém, tem todos a influência de tudo que nós estamos vivendo hoje, nesse século XXI, que são os hormônios nos alimentos, agrotóxicos, poluição e mais um monte de coisa que a gente recebe que antigamente não. Por exemplo, eu tenho Certo. 44 anos. Eu não me lembro de ter uma criança autista em toda a minha fase escolar. Eu não me lembro, eu não vi, não conheci, entendeu?
Mas hoje, Sim, é difícil mesmo. Antigamente nós não nem ouvíamos falar, na verdade. então, a palavra autismo eu ouvia, como eu te falei, quando eu soube, eu só imaginei uma criança se balançando, que Uhum. faz o movimento de balançar mesmo, né? E aí depois você vai se informar. Por exemplo, muita gente erra quando você fala assim. Quando o Miguel tá fazendo algum movimento repetitivo ou fica falando que ele não fala, ele é não verbal ou ainda, porque eu creio que ele vai falar, mas ele Amém. fica balbuciando, a pessoa já olha para ele. Aí aquela mãe defensiva já vira e fala: "Ah, ele é autista". Aí o que que a pessoa me fala? Não parece. Aí que tá o erro. O autismo, ele não é uma condição física. Então, uma pessoa que está dentro do espectro autista não parece mesmo, porque não tem uma característica física. E Física. aí você pensa assim, aí eu vou voltar no tempo que eu não tinha o Miguel. Eu, Daniela, sem filho, se você falasse autismo, o que as pessoas confundem com a síndrome de Down, que tem uma face, tem uma questão física e um rostinho diferenciado. E Uhum. aí você fala, não, o autismo, ele não é uma condição física, mas não adianta você tentar explicar. É loucura tentar explicar. Então as pessoas elas usam essa frase, não parece. Aí a gente fica olhando para a cara da pessoa e se a mãe tiver num dia bom, ela não vai falar nada. E se ela tiver num dia não muito bom, aí ela pode responder de uma forma não muito legal, porque a gente escuta muito isso. Não parece porque não tem características físicas. Então, assim, o autismo ele ainda é uma coisa, por mais que a gente escuta mais falar, mais se falar sobre, mais falar sobre, ainda não é uma coisa que nem a ciência, nem a sociedade, nem ninguém consegue falar com clareza e dizer algo. Então, assim, é uma junção de tudo, Michele, por isso que hoje a gente escuta muito mais. Mas eu dou glória a Deus que é falado mais sobre isso, Com certeza. porque é mais fácil. Por exemplo, hoje o lacinho do autismo, ele está em quase todos os lugares que tem fila preferencial, no trem tem o lacinho, nos mercados, nos hipermercados tem, nas farmácias, vários lugares tem o lacinho do autismo, né? E aí, eu que convivo, você que é professora, a gente só de olhar, talvez a gente já consegue saber, essa criança É. é autista. E uma pessoa mais velha, ou alguém que realmente não tem vivência com uma criança ou uma pessoa que está dentro do espectro, pode ser que ela ainda caia nessa, de não identificar, né? Mas a gente hoje em dia está ouvindo mais e eu acredito que são vários fatores. Ô, Dani, quando eu falo nessa questão de não ouvir, é, eu vejo pelas escolas mesmo. Antes nós não víamos, como você disse, a gente que está mais acostumada, você observa, você fala, tem alguma coisa, né? É, Pode até que não seja autismo, mas alguma coisa tem. Mas sim, antes não tinha essa, como é que eu posso dizer? Não víamos tanto isso dentro das escolas. Quando eu sim, olhava assim num todo, não tinha tanto assim, tantas crianças com comportamento, né? Porque é comportamental, né? sim, Eles mudam o comportamento. Então antes nós olhávamos e não via tantos casos. é, Hoje são muitos. sim, sim. E assim, a gente fala comportamental só para explanar porque o comportamento das crianças, das pessoas que estão dentro do espectro autista, são os comportamentos inadequados, vamos dizer. E a gente É, fala assim, inadequado. inadequados, vamos dizer. Vou explicar o porquê. Uma criança com autismo, uma pessoa dentro do espectro autista, ela não é doente, porque não é uma doença, então ela não é anormal. E aí muitas vezes a pessoa fala assim: ai, não, é porque o filho da pessoa é normal, não é igual ao seu.
Ué, o dela é Sim, normal, o meu é anormal? Não, ele é autista. Então, o que a gente costuma dizer é uma criança típica dentro do que a sociedade entende que é uma criança típica. Então, por exemplo, você vai conversar com um menino de 4 anos, autista. Você chega perto dele e fala, como você chama? Ele nem vai olhar na sua cara. Ele nem vai virar o rosto para nada. Parada, fica sem entender. Então, isso é um atípico. Se você chegar perto de uma criança típica de 4 anos, ela vai olhar nos seus olhos, no seu rosto, vai dar um sorriso, vai responder. Então, isso seria o que a sociedade está acostumado. Então, é um atípico ou neurotípico e neuroatípico, porque é um atípico. Não tem anormal, né? A gente tem que ter sim. por amor a essas famílias, que seja um síndrome de Down, um cadeirante, uma pessoa com hidrocefalia, um autista. Ah, não é porque o filho do fulano é normal. Não fale assim. Não Sim. fale assim. Se você não souber como falar, você fala assim, então, é que a Maria tem síndrome de Down, o filho da fulana, ele não tem síndrome de Down. Mas não use, tipo, anormal, né? Ou vai ler, vai procurar, Uhum. que isso fere. Aquele dia que você não está muito bem, porque é uma montanha russa, a gente fala. Depois que você tem a aceitação, que você já chorou tudo que você precisava chorar, e que agora você vai lutar para conseguir as coisas para o seu filho, tem dia que você está lá em cima, tem dia que você está lá embaixo. Tem dia que você chora só de falar, tem dia que você fala com facilidade sobre o assunto. Só que para você falar como eu estou falando hoje, é um tempo e cada um tem seu tempo. Se essa pessoa não está num dia bom, você pode ser o que for dela. E você usar a palavra, porque o filho da fulana é normal, então, às vezes você está matando essa pessoa. Então, tipo assim, se coloque no lugar mesmo, sabe, dessa pessoa e tenta falar no amor. Se não souber o que falar, então muda de assunto, não entra nesse assunto, mas não me fale um negócio desse. E uma outra coisa que eu entendo que é a tentativa de amenizar algo, é a pessoa virar e falar assim: olha, ainda dá uma alisadinha no braço, ou dá um tapinha nas costas e fala assim: Deus só dá pessoas assim para pessoas muito especiais. Nós, mães, pais, nós não nos sentimos especiais em nenhum momento, porque nosso filho tem uma condição especial. Ele tem uma necessidade especial e eu sou mãe dele. Eu não sou nada especial. Então, assim, essa frase, por mais que ela pareça ser uma frase que vai fazer um carinho nas mães, eu vou contar para vocês que nenhuma mãe especial gosta de ouvir. Nenhuma. Sabe o que você pode falar? Deixa eu te falar, o dia que você precisar conversar, o dia que você precisar de um abraço, conta comigo. É muito melhor. Olha, você pode ter certeza que aí sim você vai estar fazendo uma massagem no coração dela. Por mais que ela não vá te ligar, porque ela não vai querer te incomodar, para falar assim: olha, estou precisando daquele abraço. Você falar isso é muito melhor do que falar essa frase que parece que todo mundo decorou. Então é um alerta, A dica porque aí, pessoal. as mães ficam assim, tipo, respira, conta até 10 e fica olhando para a cara da pessoa que falou isso. E eu entendo que é uma tentativa de dar uma amenizada, né? Mas não é legal. Não é legal. E aí tem uma frase de um autista que uma vez eu comprei um quadrinho que está escrito assim: nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. E assim Uau. vale para qualquer criança ou qualquer pessoa que está dentro de uma condição, né? E essa família também. Então a gente não pode vir com aquele, ai, que dó. Ah, não.
se coloque à disposição, esteja ali para essa família, para essa mãe, né? Ensina o seu filho que essa criança especial pode ser amiga dela, para que ela não haja com indiferença, né? Porque a criança, ela não tem o preconceito, ela recebe isso do pai e da mãe. E É verdade. eu vivo isso na prática. Eu tenho uma amiga que tem gêmeas da idade do meu filho. E as meninas tratam o meu filho como nenhuma outra criança trata. Mas é ela que educa as filhas dela desse jeito. E eu já vi mãe em grupos falar que quando entra no elevador, a mãe puxa o filho e fala assim: vem pra cá, não chega perto. Então, assim, é uma loucura. Então, ensina o seu filho que ele pode ser amigo de uma criança atípica, que tem uma condição e uma necessidade especial. Pergunta para essa mãe como que eles podem, como que eu posso ensinar meu filho para falar com o seu, brincar com o seu, interagir de alguma maneira. Essa criança vai crescer, pelo menos tentando incluir essas outras pessoas. Mas se você ficar com essa ideia de que, ah, não, ele não entende o que você fala, ele não escuta o que você fala, não, não vai lá não, porque não sei se ele vai te bater. Não faça isso, que você vai criar um adulto que também não inclui, como a sociedade que a gente tem hoje, entende? Então, assim, é isso, Mi, nem sei. Vai falando, porque eu vou saindo. Você estava falando aí e eu ia falar exatamente sobre isso agora. Uma coisa que me incomoda muito que eu vejo nas escolas é as professoras ignoram como se eles não conseguissem entender o que a gente fala. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu sempre bati nessa tecla. Eles entendem, fala com ele que eles entendem. E, infelizmente isso está no meio profissional, escola, enfim, qualquer lugar. Não é todos que conseguem entender isso. E aí, às vezes, trata assim, com aquela coisa, tentando evitar um monte de coisa. E às vezes, né, para evitar crise, claro, eu sei que tem pessoas que não sabem como lidar, mas às vezes é simples. É você tratar a criança normalmente como você trataria qualquer outra, conversar, porque eles entendem tudo. É, eu estava lendo até sobre a questão do capacitismo lá. O que acontece? A gente fala assim, não, eu vou tratar como todas as outras crianças. Só que essa outra criança que está dentro de alguma questão especial, ela tem uma necessidade especial. Então, vamos dar um exemplo assim de uma criança autista. Normalmente as salas de aula têm 30 crianças, 28, 30 crianças. Se a professora falar para a sala a criança com autismo ou qualquer outro diagnóstico, mas como a gente está falando do autismo, você vai falar, ela não vai pegar. Mas se Sim, você for sim. lá e direcionar a ela o comando que você deu para a classe inteira, ela vai entender. Exato. E E eu acho que assim, é isso que falta, entendeu? mas então é instrução, é instrução. Eu sempre falo aquela passagem de Oséias que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, ela se enquadra em muitas coisas. E quando eu criei o projeto Estimular, eu entendi essa necessidade de conscientizar quem estava ao meu redor. Uhum. Porque eu queria muito mesmo fazer com que meu filho sofresse um pouco menos esse impacto. E essa Imagino. conscientização, eu acredito que uma hora isso vai atingir mais níveis de pessoas, só que também não é todo mundo que está aberto a isso, né? Sim, Eu entendo que muitos querem ouvir aqui o que a gente está falando e muitos nem querem, já cansaram, já foram embora. Ok, a gente tem que respeitar, sim. mas um dia eu acredito que a maioria vai. Eu espero, né? Tenho fé de que a maioria vai parar um pouquinho para ouvir sobre o assunto. E aí, nossa, eu me perdi no que eu estava falando. Me perdoa, fala de novo. Instrução. Falta É, instrução para as pessoas. isso, que nem as professoras, por exemplo, que não vão lá. O que eu percebo, existe um certo medo e um certo receio e já se coloca na posição de eu não sei lidar com isso.
Já se É, coloca como derrotado da é a situação. primeira coisa que acontece, né? Mas por quê? Porque é mais fácil do que você falar assim, eu vou olhar essa criança diferente, eu vou mudar o mundinho dela e vou me esforçar para isso. Porque você já tem 29, quando é um na sala, vamos dizer, professoras. Você tem 29. Esse um você vai ter que se desdobrar mais um pouquinho, porque para ele é diferente. Então, tipo assim, eu dei um recado Sim. geral. Crianças, nós vamos para o intervalo 10 minutos mais cedo, ou não vamos agora, vamos 15 minutos, interessa, o que seja. Para essa outra criança que está dentro do espectro, a professora tem que ir até ele, olhar para ele, mesmo que ele não olhe, e falar assim: olha, Miguel, hoje o intervalo vai ser daqui a pouquinho, você espera, tem que sinalizar, né? Tem que usar alguma figura, mas tem que se direcionar. Sim. O que a gente faz é, é não acreditar na capacidade dessa criança. E Eu isso que você está falando é exatamente isso que me incomoda, porque eu percebo que eu não, eu não, eu não sei nem explicar, mas essa questão de não chegar até a criança, conversar com ela e explicar o que vai acontecer que é incômodo, que eu percebo isso, sim, né, dentro da minha área, né? Vou falar dentro da minha área de mas serve atuação. para todo mundo, É porque você se eu falar, tiver fala com ele que ele vai te entender, mas parece que a pessoa não consegue assimilar a informação. é mais fácil ignorar. E esse ignorar fere a nós pais. A criança com autismo não está nem aí. Ela não vai ligar. Na verdade, ela liga, mas não sabe externar. Ela não sabe expressar os sentimentos dela. Então, muitas vezes, por exemplo, as crianças estão brincando ali e a criança autista está no canto. Ela está vendo, ela está olhando. Ela queria ir até lá, mas ela não consegue. Não consegue. Ela precisa de uma pessoa que faça ponte entre ela e as outras crianças. Seria Exatamente. maravilhoso que isso acontecesse. Mas quem quer se dispor? O que, que a pessoa faz normalmente? Ignora. E aí, assim, não julgando, porque eu sempre me coloco nessa posição de antes de ter o meu filho. Antes de ter o Miguel, se eu visse um cadeirante, ou aquela cena, sabe aquela senhorinha com um rapaz especial que ela dá o braço e passa na rua do seu lado? Todo mundo já viu isso. Mas Sim. você ignora. Uma mãe empurrando uma cadeira de uma criança, ou uma criança com síndrome de Down, você ignora. Mas por quê? O medo de saber, de não saber o que fazer, de como chegar. Então, isso é a primeira desculpa de todo mundo. Pode ser um professor, pode ser um amigo da família, pode ser alguém na igreja, em qualquer lugar que você vai. A pessoa vira e fala: eu não sei lidar. Ah, então eu nem fui, nem falei. Isso é terrível, porque é como eu tenho um conhecido, ele tem 46 anos, ele é autista, casado, tem duas filhas. Num workshop que a gente fez, a Kelly entrou aí agora, Kelly linda. A gente fez um workshop uma vez e eu levei ele para palestrar, porque ele foi o primeiro autista adulto que eu conheci. E conversar com uma Sim. pessoa adulta que pode te falar a visão de como que é para uma mãe de uma criança deixou a gente extasiada. Aí o Marcos foi lá e ele falou algumas coisas pra gente. E eu sempre conversei muito com ele, porque a gente era da mesma igreja. Então, assim, eu absorvia tudo que eu podia dele. E ele falou assim para mim: a pior coisa de ser autista é as pessoas não confiarem na gente. Porque esse Perfeito. pré-julgamento, a pessoa acha que eles não são capazes, entendeu? E assim, por exemplo, o Marcos, ele é formado em matemática na USP, ele trabalha numa editora onde ele elabora exercícios de matemática para livros de professores. Então, assim, Uau. um cara mega inteligente, super focado, dentro dos limites dele,
uma pessoa que eu me aproximei e assim a gente criou um relacionamento legal por conta do Miguel mesmo. Porque ele notou o Miguel, e aí nessa eu conversando com a esposa dele, descobri que ele era autista. Aí eu colei nele, e ele falou isso para mim. E eu vejo isso nitidamente, desde que a criança é criança até ser adulto. Se falar que está dentro do espectro autista, a sociedade em si acha que não é capaz. E a gente não pode colocar esse X nessa pessoa. Você tem que dar essa oportunidade para ela, né? Existe uma ilusão também que fala que tá dentro do espectro autista é gênio. Não é assim que funciona. Eles têm um jeito diferente de ver as coisas, né? Até o Marcos falava para mim, quando ele falava do Miguel, ele se referia a nós. Ele falava assim: nós temos memória fotográfica. Então a gente viu uma vez, a gente já aprendeu, a gente já sabe onde está, e é isso. E é real, o Miguel é totalmente assim. Então, assim, às vezes a gente tem esse pré-julgamento e não dá a oportunidade dessa criança participar das coisas. Simples, Uhum. simples. Entendeu? Então, às vezes eu vejo até pessoas próximas a mim falam algo pro Miguel, o Miguel faz, aí eles falam, ele me entendeu, surpresos. Aí eu dou risada, então ele entende. Às vezes você tem que falar mais uma vez ou apontar que seja, mas ele entende. Então acontece demais. Então, assim, deem a oportunidade dessas crianças, né? As pessoas que insistem em ter contato com o Miguel, elas conseguem, né? O pastor Marcelo, ele gosta muito do Miguel. E ele, toda vez que ele vem em casa, ele vem falar oi pro Miguel, mesmo que o Miguel esteja em outro cômodo, antes de ir embora, ele vai dar tchau pro Miguel. Só que tem pessoas da minha família que vão embora sem falar nada. Ignora. Gente, ele é um ser humano. Ele é Exatamente. uma pessoa. Você deu tchau para todo mundo. Ele, você não fala nada, você vai embora. Mas que aí nessas horas, eu normalmente não deixo passar muito. Eu falo, você não vai dar tchau pro Miguel? Eu não deixo. O Maurício deixa passar. Eu não deixo passar. Mas assim, é isso. Enxerguem essas pessoas, Uhum. né? Porque Uhum. eles têm sentimentos, eles às vezes não sabem expressar, mas eles sentem, entendeu? Eles gostam de se E sentir muito, né? incluídos, Sentem e muito, né? muito. E esse que é o problema, porque eles não sabem externar, isso vai acumulando e uma hora isso explode de alguma forma, né? Mas é isso. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós já estamos aqui há 1 hora e 13 minutos, você acredita? Nem dá para É... sentir o tempo passar. Ai, É, gente. pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Dani, coloca aí nos comentários. Nós só temos mais 15 minutinhos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. O Miguel tem 9. Quais são os tratamentos, terapia, acompanhamento que ele tem hoje? Nossa, depois de muita luta, assim, né? Como eu disse, as terapias, os médicos, nada sai barato, né? E a gente já passou por uma montanha-russa também na vida financeira e tudo mais. E o conhecimento das coisas, né? Então, eu demorei muito para conseguir as coisas por saber dos direitos do meu filho. Ah, existe público, existe o CAPS e o SER em São Paulo, no ABC também, no interior também. Só que essas terapias, elas são em grupo. E o autista, ele precisa de uma coisa focada um para um. Então, o psicólogo tem que tratar com ele, só ele. Para você conseguir isso, é pago. Não é barato. Um profissional muito bom é tipo R$ 250 a hora. Psicólogo, eles precisam todos os dias. Então, Entendi. faz uma conta por cima. O mínimo que a criança precisa é terapia ocupacional com integração sensorial. Fono, que ela tem uma base de aba e tem uma especialização.
Aí tem vários tipos de especializações. Quando é bebezinho é Denver. Aí tem um monte de coisa que é entre em várias linhas. Mas se a fono tiver algum conhecimento de aba, legal. E psicólogo aba. Normalmente, eles têm que ser uma equipe multidisciplinar. Eles têm que se conversar. Porque, às vezes, o Certo. comportamento atrapalha na questão da sessão da fono para poder falar, e a integração sensorial atrapalha nas outras terapias. Tem que ter esse contato. Essa família, se ela tiver que pagar R$ 150 a hora e para essa criança ter o mínimo de 3 horas com cada profissional, entendeu? 150 é um profissional baratinho. Baratinho, que provavelmente não é dos experts, Melhor. entendeu? E aí existe uma questão que é uma liminar judicial quando você tem um convênio médico. Como eu disse, o autismo não é doença, então não entra como doença pré-existente. Então você pode fazer um convênio médico para criança individual. A partir do momento que você passa num neuropediatra ou num psiquiatra, ele te dá um laudo e ele coloca todas essas terapias que a criança precisa, você consegue com uma liminar judicial que o juiz determine que o convênio vai pagar essas terapias. Então, assim, Certo. hoje eu tenho uma liminar judicial já há alguns anos, eu consegui em 2015 essa liminar. É que eu tive que mudar de clínica, porque o convênio ele tenta derrubar a liminar de qualquer maneira. Então, a primeira clínica que eu fui via liminar foi na Vila Olímpia. Eu tinha que ir todos os dias. E aí era muito ruim ter que ir até lá, o Miguel chegava dormindo, não conseguia fazer terapia. Era uma situação bem complicada. Hoje ele está mais próximo. Ele faz o psicólogo ABA, ele faz a fono, ele faz a terapia ocupacional, ele faz musicoterapia, ele tem a nutricionista, e aí tem o psicólogo disponível para os pais também, que faz parte da terapia da criança, porque o pai, como a primeira neuropediatra do Miguel, a segunda, na verdade, a segunda que avaliou, no laudo ela colocou isso. E se o pai não estiver bem, a mãe não estiver bem, reflete na criança. Então, hoje o Miguel tem essa liminar e o psicólogo dele, que é o AT dele, que é atendente terapêutico, acompanha ele em todas as terapias na clínica e na escola. Então, o Miguel tem o psicólogo fica com ele das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Isso Que ótimo. chama-se... E isso é maravilhoso, assim, é uma bênção de Deus. Eu consegui isso esse ano. Eu É tô todo com dia, Dani. todo dia, de segunda a sexta. Todo dia. Eu consegui Maravilha. isso esse ano. O Miguel está com 9 anos. Se eu tivesse isso desde lá dos 2 anos e meio, eu tenho certeza que o Miguel estaria muito diferente. Mas o que me limitou foi a questão financeira e o conhecimento também. Então, assim, hoje, se a gente encontra uma família que está tendo o diagnóstico agora e consegue passar todas essas orientações, e a família consegue já de cara uma liminar, uma clínica e fazer tudo isso, a criança tem o estímulo para melhorar e muito. Porque as Uhum. terapias fazem com que os nossos filhos eles consigam superar essas barreiras que existem no comportamento. Ficar Entendi. sentado, de repente te olhar por alguns segundos, não que ele vai ficar te encarando, te olhar por alguns segundos, comer algumas texturas, cheiros, vestir roupas que às vezes não vestir. Isso tudo entra em um monte. Pegar com pinça, que é a psicomotricidade, né? A Uhum. parte sensorial trabalha, cortar unha, cabelo, escovar dente, tomar um banho e a independência. Tudo isso é para que eles consigam ter uma vida o mais típico, normal, que a gente fala, possível, e consigam ter uma independência. Só que é tudo com trabalhinho de formiguinha. Então, o quanto antes essa criança tiver o diagnóstico e conseguir as terapias, mais chance ela tem de desenvolver e passar essas barreiras. Entendeu? Essa é a Sim. luta da conscientização do autismo. E é isso, assim, e orientação para que as famílias consigam
fazer o que podem. Nem todo mundo consegue pagar um convênio, tem que fazer uma coisa pública que limita e muito. A maioria das mães viram terapeuta em casa porque tenta se virar. Tem medicação para algumas questões e é bastante coisa. Mas graças a Deus hoje o Miguel ele tem isso, ele tem as medicações também e a gente demorou, mas chegou. E eu dou glória a Deus que hoje a gente tem isso. Então, esse grupo de mães que você faz parte serve para isso, né? Para ajudar essas mães que não sabem que caminho tomar, como conseguir esses benefícios, quais os profissionais procurar, ajudar elas a encurtar esse caminho e não demorar tanto para conseguir tratamento. Sim, além de trocas de experiências com tudo, com a questão. Ai, gente, eu acho que caiu a conexão da Dani. Que pena. Deixa eu ver aqui. Caiu. A pastora Maria Luz colocou aqui, tem que ter parte 2. É muita coisa que nós precisamos aprender sobre o autismo. Precisamos melhorar muito, estudar muito. Que pena, é verdade, Márcia. Também acho. Deixa eu ver se eu consigo. Chamei ela aqui, vamos ver se ela consegue entrar. Mas é tão importante essas informações. Que bom se todos conseguissem, né? E aceitassem essas informações, se informassem, estudassem, procurassem ajuda. Para você aí que tem um filho, um sobrinho, um neto, filho de um amigo com espectro autista, entra aí no Instagram, pode procurar a Dani, Projeto Estimular. Voltou no Instagram Dani Souza Melo, procure ela, manda mensagem. Eu tenho certeza que ela vai ter muito prazer em te ajudar. Se você precisa dessa orientação, se você recebeu esse diagnóstico há pouco tempo, não sabe o que fazer, se acalma, entra no Instagram, procura a Dani e eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar. Sim, se eu não conseguir, tenho muitas mães que são leoas também. E assim, como eu falei no início, é uma rede que se apoia e se ajuda muito, muito. Porque assim, pelos nossos filhos, nós fazemos tudo, né? Mães, todas as mães. Sim. E aí nós entendemos a dor uma da outra com realmente intensidade, né? Então, às vezes, nos grupos, as mães compartilham coisas para chorar junto, compartilha vitórias. Então, isso é muito legal. É muito. O grupo, assim, tem hora que é triste, a gente troca muita experiência. Sim. Dani, nós precisamos encerrar, já estamos aqui há 1 hora. Ai, gente, está travando. Dani, está me ouvindo? Ai, que pena. Bem no finalzinho da live, ainda bem que deu pra gente ouvir bastante, aprender bastante. Dani? Então, tá caindo demais, gente. Pessoal, tá conseguindo me ouvir? Tô. Agora eu vim Ok. para um lugar que eu acredito que pega. Dani, nós precisamos encerrar, nós temos 5 minutos. Você quer mostrar o Miguel?
Dormiu depois de ter chorado Ah, absurdo. Olha, não está, acredito. dormiu. Olha, gente, para quem não conhece, esse é o Miguel. A hora que eu e a Dani fizemos um teste de conexão antes de entrar ao vivo e ele abraçava ela e beijando, 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 queria ficar com ela, tava com saudade que ela passou o dia trabalhando. Dani, muito obrigada. Obrigada aí pelo esclarecimento, por todo o conhecimento. Para você que assistiu essa live, que tem alguém aí com este diagnóstico na família ou que conhece alguém que está precisando de ajuda, pode entrar em contato com a Dani na sua página ou na página do Projeto Estimular. Eu vou deixar essa live salva lá no feed e vou marcar a Dani e você pode entrar em contato com ela. Infelizmente a conexão dela caiu, então nós vamos encerrar, mas compartilhe essa live, envia para quem você conhece e sabe que precisa de informação, precisa de ajuda e tudo que ela puder fazer, eu tenho certeza que ela vai fazer para te ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigada por ficarem com a gente aí 1 hora e 26 minutos que nós estamos aqui. Foi muito bom. Dani, muitíssimo obrigada. Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe Miguel. E não consigo imaginar, né, o tamanho da dificuldade, como a Dani disse aí com as outras mães que fazem parte desses grupos. Só elas mesmo sabem a dor da outra. Cada vitória, né, cada coisinha que acontece, cada sucesso que consegue na terapia é uma grande vitória, mas eu tenho certeza que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas na vida do Miguel e vamos continuar crendo, orando. O nosso Deus pode tudo e eu tenho certeza que ainda vai vir muitas e muitas vitórias. Para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. Deus abençoe vocês. Envie essa live, compartilha e vamos juntos divulgar informação. Nós precisamos nos informar. Tem muita gente precisando de informação e eu conto com você para divulgar essa live. Um beijo, boa noite, gente. Tchau. Até semana.